Olá, pessoal. Bom dia a todos novamente. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa 11ª aula do curso de Programação para Advogados. A nossa penúltima aula do curso. Penúltima aula oficial, tá? Bem, na última aula, sim, comecei a gravar. Marcelo Dre, obrigado. Tá aqui, ó. Bem, na nossa na nossa última aula, perdão, que foi a antepenúltima, nós começamos a ver a possibilidade de recuperação de informações, ou até envio, mas o nosso foco maior foi em recuperação de informações via web services que utilizam a tecnologia REST, certo? E aí, mostrei para vocês alguns exemplos, e no final da aula, a gente fez um exemplo que, modéstia à parte, eu gosto muito daquele exemplo que a gente acabou conseguindo fazer uma calculadora, né, de correção monetária batendo ali igualzinho com a calculadora do Banco Central, né? Ficou, ficou bem legal mesmo, né? E, e aí, antes de partir para a questão de outras maneiras de recuperar dados na internet, eu esqueci de mostrar uma coisa muito importante para vocês. Um, um, na verdade, um repositório, tá? Que é esse repositório aqui, ó. Tem nem muito como errar esse site aqui, porque se você for no Google e digitar assim, dados.gov, tá? Cada país costuma ter. Tem lá o, acho que é Data.gov, que é o do americano, e por aí vai. Isso é um padrão internacional e o Brasil não ficou de fora, graças a Deus. Então, se você entrar no site aqui, ó, dados.gov.br, estão conseguindo ver aqui minha tela? Só para que às vezes eu estou mostrando. Beleza, obrigado, Marina. Então, aqui esse site, que para mim aparece escuro, né? Porque eu uso esse negócio. Você tem acesso aqui, ó, 13 mil, nesse momento, né? 13 mil, quase 14 mil conjuntos de dados. Então, aqui, por exemplo, pensa em qualquer coisa aí. Se você colocar aqui, por exemplo, dengue. Aí você vai ter aqui, ó, monitoramento de óbitos por dengue, casos confirmados de dengue. Ou se fosse alguma coisa até mais específica. Tudo bem, isso aqui poderia subsidiar, né? Talvez uma pesquisa para algum caso, né? Alguma ação movida contra nossos estados, por exemplo, alguma ação civil pública no tocante à dengue. E você precisasse recuperar os dados, tá? Sobre isso. Então aqui, ó, se você entrar. Aí tomei um 404, que legal. Puxa, peguei um exemplo maravilhoso aqui. Vamos lá, vou pegar outra aqui. Bem, dizia eu, né? Escolher alguma outra coisa aqui. Escolher um outro dado aqui qualquer. Deixa eu ver um que eu já peguei aqui. Colocar aqui vacina. Vacina eu sei que tem muito. Ó. Febre amarela, campanha de vacinação contra o Covid, por aí vai. Aí se você for aqui, ó, você tem essa lista de recursos. Dicionário de dados, manual para consumo da API. Lembra, não sei quem me perguntou, não sei se foi o Wagner, que me perguntou, como é que existe alguma documentação sobre a documentação das APIs? Não, infelizmente. Toda API que você for tentar consumir, você vai ter que parar e vai ter que ler a documentação, infelizmente. Porque como é um padrão muito aberto e flexível, tem essa desvantagem, né? Cada um faz da sua cabeça o que quiser. Mas aqui vocês vão perceber uma coisa interessante.
Olha o formato que tem aqui do registro de vacinações, da vacinação do Covid-19. Vocês conhecem esse formato aqui? Alguém já ouviu falar nesse formato aqui? CSV, né? Eu vou clicar aqui, ó. Clicar aqui em download pra gente ver o que vem quando a gente faz o download, tá? Aí ele abre aqui tipo um explorador de dados. Que aí você consegue ver aqui os registros, ó. Registro no formato tal. Tá? Aí tem aqui a data em que foi atualizado, papapá. Se a gente baixar, clicar para baixar, pelo menos ele deixar a gente baixar, porque aqui tem dados completo partes 1, né? É porque é tão grande ele, que ele tá dividido. Nossa, meu Deus do céu, isso aqui eu vou até cancelar. Cada parte desses dados de vacinação tem 2 gigas e brau de CSV, para você ver a quantidade, né? Isso aqui é só um exemplo para mostrar um repositório de dados que a gente tem, e vocês vão ver que o CSV ele é muito mais popular que o Excel. Mas eles têm um formato aqui também na API. Tá? Tem um formato aqui na API também. Aí alguns precisam de autenticação. Vocês vão ver que aqui, ó, tá voltando. Aqui, ó. Faltou autenticação hash e aqui o cabeçalho. Mas esse formato você já conhece, é o formato JSON. Aí, obviamente, isso aqui deve ser do DataGov, da parte do DataSUS. E aí, provavelmente, esse dado aqui ele não é aberto. Esse dado aqui ele não é aberto. E aí vai precisar de, provavelmente, você usar o login e senha do eSUS, né? Mas, pelo que eu vi ali, e até deve estar aqui no manual, é um serviço REST. Então a gente vai fazer o quê? Faria o quê? Usaria o requests para fazer um GET, passaria ali os dados de autenticação que o Alt suporta, para poder pegar as informações, tá vendo? Ó? Manual de vacinação da campanha. Tá vendo? Ó? Consumo da API. Aí tem lá. Tem aqui, tem até usuário e a senha aqui, ó. Tem até usuário e a senha genérico para todo mundo aqui. Aí você passa aqui a autenticação, pega o token, e aí começa a usar a API, porque aqui ele está usando como exemplo o Postman, que é uma aplicaçãozinha para você não precisar programar para fazer essas requisições. Mas está aqui, ó. Se fizer requisição, ele vai trazer aquele JSON enorme. Aí seria simplesmente você iterar aquele JSON para pegar as informações. Ó. No caso lá, eu filtraria só a questão de vacinação no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Você pegaria lá tem aqui, ó, paciente, tem até endereço do paciente, código do município. Então eu filtraria para ser todos os dados de vacina só do Rio de Janeiro. Isso aqui é só para mostrar um exemplo. Mas se vocês procurarem aqui no Dados.gov, vocês têm informação de muita, muita, muita coisa mesmo. Diversos dados vocês puderem imaginar, tá? Bem, porém, muitas vezes a gente não vai ter disponível uma integração ou nem que seja dados no formato CSV para poder trabalhar algum tipo de conjunto de dados. E aí, muitas vezes, o que a gente acaba tendo que fazer? Tendo que acessar um determinado site. Vou dar aqui um exemplo, tá? Hipotético, tá? Vamos dizer que eu precisasse pegar a lista dos atuais magistrados para eu poder ter lá no meu sistema, ou poder fazer alguma estratégia, ou preparar meus modelos, né, para poder, vamos dizer que eu quisesse preparar os modelos, e os modelos, dependendo da comarca, né, da ação, eu poder já ter no modelo o nome do magistrado, né, para colocar lá, excelentíssimo senhor, por exemplo, Adolfo Correia, excelentíssima Adriane, por aí vai. E eu quisesse pegar essa informação aqui, no caso, os magistrados do TJ do Rio de Janeiro. Bem, GMNI, a priori,
a priori, com muitas aspas, não tem essa informação. Então eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar isso aqui, copiar e colar num CSV, alguma coisa assim. Ou eu poderia utilizar o requests nesse endereço aqui. Por quê? Porque nesse endereço aqui? Porque se vocês pararem para pensar, essa lista de magistrados, ela é uma lista dinâmica. Desembargadores, aqui, desembargadores, eles se aposentam, novos desembargadores tomam posse, por aí vai. Então é uma lista dinâmica. Então, pô, se você manter essa lista de forma manual, você teria que ter o quê? Sei lá, uma pessoa, um ser humano, que ficasse uma vez por mês, alguma coisa assim, atualizando essa lista, a cópia dessa lista internamente. Isso não seria o ideal, né? O ideal seria o quê? Você ter isso de uma forma dinâmica. Uma possibilidade seria o quê? Você, através do Requests, que é a nossa biblioteca de recuperação de dados da internet, né? Usando no Python, implementada no Python. E aí, pegar essa lista de informações. Mas aí a gente começa a ter alguns problemas, porque olha só, vamos lá. Se a gente chega aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente faz, ó, import request. Chega aqui e faz o seguinte, ó. URL igual a... Cola aqui. Tá? Só diminuir o chat aqui para poder enxergar aqui. E a gente faz o quê? Response, só isso aqui é quase como uma revisão, tá? Response que é requests.get. Joga aqui para poder ele recuperar tudo dessa URL. A gente poderia chegar aqui, print response. Não é JSON, né? Infelizmente, então response.text, né? Que é o literal. Aí se a gente rodar, demora um pouquinho, né? Porque é um conteúdo grandinho, né? E aí, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o conteúdo, que no caso lá é um HTML, daquele endereço. E o HTML desse endereço, os dados estão aqui, ó, utilizando a representação no meio daquele HTML de uma tabela na notação, na sintaxe da linguagem HTML. Sim, a HTML é uma linguagem, não uma linguagem de programação. É uma linguagem de marcação, com propósito do programador ele poder definir elementos que vão representar recursos numa página web. Se a gente pegasse isso aqui, que é uma string gigante, e nós fôssemos tentar extrair esses dados usando só recursos de substring, ia dar um trabalho considerável, né? Porque a gente ia ter que fazer várias traquinagens aqui para poder pegar, saber o que é o nome de cada juiz, cada desembargador, o que significa, o que significa a gente pegar aqui no meio dessa string o nome da comarca onde ele está atuando, para a gente pegar a comarca certa, não pegar do outro sem querer. Então, visando trabalhar com esse tipo de situação, nós agora vamos utilizar uma outra biblioteca chamada Beautiful Soup. Sopa bonita. Ou sopa linda, alguma coisa assim, a tradução literal, tá? O Beautiful Soup, ela é uma biblioteca literalmente feita para a gente poder extrair dados de arquivos, isso é, pode ser um HTML local, né, a gente usando lá aquele with, open, ou uma URL, como foi o caso agora, usando o request. E é lógico, né, o request pega a string e a gente vai passar para o Beautiful Soup. Só um minutinho.
E aí, é, recuperando esses dados, recuperando esse código em HTML ou XML também, o Beautiful Soup de ele é capaz de proporcionar para nós programadores uma maneira de navegar pela estrutura de um HTML, de um XML, como se fosse uma árvore. Esse tempo todo, a estrutura de dados que a gente mais utilizou foi o quê? Matrizes, né? Array e array multidimensional e objetos e dicionários. Dicionário, na prática, na verdade, ele é uma estrutura de dados chamada hashmap, tá? O list, essas coisas do Python, na prática, ele é o array. Só que tem uma outra estrutura de dados que se chama árvore. Essa estrutura de dados, a gente vai ver que ela tem essa lógica da árvore, por quê? Porque ela começa na raiz e vai se desenvolvendo por galhos. A melhor maneira de enxergar uma árvore no dia a dia no computador é você pensar nos diretórios, porque se você vê. E a gente conversou um pouco sobre isso quando a gente começou a explorar a questão de diretórios. Então, aqui, dentro do C, que seria a raiz, eu tenho vários. Eu teria aqui meus primeiros branches, né? Meus primeiros nós. Cada nó tem outros nó filhos, como se fosse assim, um galho que tem. Que naquele galho ele. Como é que eu posso dizer? Se desmembra em outros galhos menores, né? Até chegar ao nó folha. O nó folha seria o quê? Os arquivos em si. E essa estrutura que é usado na questão também de diretório, essa lógica de estrutura de dados, ela é utilizada de forma implícita no HTML e no XML. E o Beautiful Soup, ele tira vantagem disso para a gente conseguir fazer extração rápida, ou que as pessoas de uns anos para cá chamam isso, técnica de web scraping, né? Que seria algo como você escavar os dados da web, tá? Então, essa biblioteca vai ser essencial para a gente poder fazer esse tipo de interpretação e recuperação desses tipos de dados. Dados em HTML ou XML. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer agora, vocês vão ou via pip ou via manage package do Tony, vocês vão instalar a biblioteca. Tá? A biblioteca ela tem várias versões. A última versão, que já está há alguns anos, se chama Beautiful Soup 4. Tá? Beautiful Soup 4. Vou deixar aqui na tela para vocês verem o nome do autor, que é esse Leonard Richardson. Então, assim, porque tem vários forks, né? Mas essa é a biblioteca correta que vocês vão baixar agora, tá? Enquanto isso, eu vou parar aqui um pouquinho. Alguém aqui nunca mexeu ou nunca viu XML e HTML na vida? Pode ser sincero mesmo. Sem problema. Responde aí no chat. Eu nunca. Não sei como funciona HTML e não sei como funciona XML. Pode ser sincero aí no chat. Só para eu poder saber. Sem nenhum tipo de julgamento, é claro. Ótimo. Vamos lá. Quem teve oportunidade, né? HTML é mais amigável. Mas beleza. Mas pelo que você já está falando, então provavelmente você já tem uma noção pelo menos de HTML. Já 90% da questão. Mas até para quem não tem conhecimento dos dois, não tem problema. Vamos lá. Começando pelo XML. O XML, tanto XML como HTML, eles são filhos de uma
uma linguagem que surgiu muitas décadas atrás chamada SGML, que a ideia era poder ter uma definição aonde você pudesse ter estruturas de dados flexíveis, mas que ao mesmo tempo fossem fáceis, entre aspas, de ser interpretado pelo computador e pelo ser humano. Então, se você parar para pensar, se você chegar aqui agora e fizer algo como chegar aqui no próprio bloco de notas mesmo do Windows e você fizer algo assim, ó, se o bloco de notas não me sacanear aqui. Ah, que abriu o Notepad++, foi mal. Não tem problema. É até bom porque eu vou poder fazer isso aqui, ó. Se você chega aqui e faz assim, ó, pessoa, e você coloca aqui assim, ó, nome, Celso, idade, desde a semana passada, 37, por mais que você nunca tenha visto isso aqui, não é tão difícil de você interpretar o que é o que, certo? Primeiro que está no nosso idioma, aí fica um pouquinho mais fácil. Mas se não tivesse no nosso idioma, você ia começar a perceber que, assim, os dados da pessoa, de alguma maneira, começam aqui, terminam aqui. E aqui dentro, tipo, dentro dessas delimitações, combinações de caracteres, tá uma palavra, que é o nome de alguém, e tá aqui um número, que no caso é a idade de alguém. Então, a ideia dessas linguagens de marcação é isso. É você poder definir dados e esses dados eles sejam expressos através de delimitadores. Esses delimitadores são chamados de tags. Tag, né? TAG. Então, uma tag, tanto de HTML, XML, SGML, elas começam com sinal de menor que, o nome da tag, isso é, não pode existir tag vazia, tem que ter pelo menos alguma coisa, alguma letrinha, tá? E aí, normalmente, o nome da tag termina com sinal de maior que, e aí você coloca o conteúdo dela, ou poderia ser uma tag filha, né, igual esse caso aqui, ó, pessoa. Dentro de pessoa, o conteúdo são outras duas tags. Então, a tag pessoa é a tag raiz, e dentro dessa raiz ela tem dois nós filhos. A tag nome, cujo valor é Celso, e a tag idade, cujo valor é 37. As tags, quando elas têm valores ou filhos, elas começam assim, ó, menor que, nome da tag maior que, conteúdo, menor que, a contrabarra, nome da tag de novo maior que. Posso comparar a tag com uma variável? Sim. Isso aqui no Python seria o quê? Por exemplo, seria lá, pessoa, é igualzinho no Python, tá? Como é que seria isso aqui no Python? Uma das maneiras, tá? Pode ser outras também. Nome, Celso, idade, 37. Isso aqui seria exatamente isso aqui, tá? Ah, eu posso ter um nó neto? Poderia ter, eu poderia chegar aqui, ó, literalmente, é, filho. Tudo bem que o ideal seria filhos, né? Mas beleza. Aí meu filho se chama Levi. Idade 3. Como é que seria isso aqui no Python? Eu chegaria e faria assim, ó, filho, certo? Esse dado aqui, filho, o que vocês acham? Ele é um dado atômico ou ele é multidimensional? Ele é um dado multidimensional, né? Porque não é só filho Levi, é nome e idade. Então, como é que eu resolveria isso aqui no Python? Assim, ó.
idade 3. Perceberam? Ah, quero ficar com a indentação. Não tem problema, faço ficar com a indentação para ficar o mais parecido possível com XML. Sim, assim. Que eu estou usando o touchpad do notebook aqui, tá complicado, mas assim. Pronto. Opa. Pronto. Um igualzinho ao outro. Tá vendo? XML e utilizando um dicionário com dicionário no Python. Tá? É claro que se fosse filhos, tivesse mais de um e cada um fosse um filho, eu teria que usar aqui provavelmente um array de dicionários, certo? Senão não ia fazer sentido. Bem, então, a ideia é essa, né? A gente poder ter dados arbitrários, as tags têm esse padrão. Existe também a possibilidade no XML, no HTML, de eu ter também tags que começam e terminam nela mesma. Por exemplo, dados acadêmicos, alguma coisa assim. Aí poderia ser assim, nível superior. Formação, TI. Alguma coisa assim, tá? Por quê? O XML, ele permite que você possa ter valores também em forma de atributos, tá? Em forma de atributos. Que seriam os atributos? São praticamente o equivalente à chave-valor que a gente viu em hashmap, só que dentro da própria tag. A diferença é que enquanto na tag eu posso ter uma tag filha, aqui eu não posso chegar e fazer assim, ó, nível, aí colocar aqui uma tag filha qualquer e colocar aqui diploma, tal, alguma coisa assim. Eu não posso fazer isso. Aqui só pode ser um valor atômico, tá? Nível superior, aqui poderia ser um dado textual, mas poderia ser numérico ou data também, não tem problema, tá? Então, tiver um valor aqui qualquer, valor 2, também poderia ser assim, tá? Então, o XML e o HTML eles têm essas características das tags, valores dentro das tags e até tags dentro das tags, e a possibilidade de dentro você ter atributos com seus valores atômicos dentro desses atributos. Beleza? Bem, vamos lá. Então tá aqui, ó, XML, um elemento de um componente que só começa com uma tag inicial e termina com a tag final. Então tá ali, ó, tem uma tag chamada com valor Olá Mundo. Ou eu poderia ter uma tag sem valor nenhuma. Isso também é uma tag válida, tá? Ela começa e termina nela mesma. Então não precisa ser tag vazia tag. Ela pode ser assim também, tá? Outra coisa que a gente viu agora há pouco. Eu posso ter o conceito de elemento pai e elemento filho. Então, B é filho de A e A é pai de B. Eu também posso ter, nessa estrutura, o conceito de elementos irmãos. Então, A é pai de B. Aí você fala, mas B está repetido? Pode se repetir sim, tá? No XML, diferente de um hash map, as tags se repetem. Então, por exemplo, se a gente fosse representar isso aqui utilizando Python, tá vendo? Ó? A, B e C. Se a gente fosse fazer isso aqui utilizando Python, ou até utilizando, a gente teria que fazer alguma coisa assim, ó. A tem como filho B, que é um array. Aí ele tem
olá mundo duas vezes, porque o B está se repetindo, certo? Já o C é só um olá mundo só. Então, por que a gente no Python teve que apelar para um array aqui? Vocês lembram que eu falei para vocês que uma das vantagens do hashmap é que você chega rapidamente a um elemento via chave, porque a chave ela é única. Então, eu não poderia ter 2B aqui. Se eu colocar um segundo B, o segundo B vai sobrescrever o primeiro. Então, a única maneira que eu teria aqui seria apelando para um array, onde eu posso ter quantas repetições eu quiser de valor, porque a chave não importa, seria o B0 e o B1, enquanto o C só tem um C só, tá? E, voltando à questão desse relacionamento entre as familiar dos elementos, o A é pai do B1, no caso, no Python, do B0, do B1 e do C. O C tem os dois irmãos antecessores a eles, o B0 e o B1, e o B tem como irmão esse outro B e outro C. Tá? Então, vocês vão perceber que essa coisa de chamar de irmão, pai, filho e neto, isso vai ser literal quando a gente vai usando esse Beautiful Soup, tá? E agora vendo a questão da estrutura de dados de árvore em si. Porque olha só, a gente não falou, ó, tem o nó raiz, que é o pai, como se fosse o nó Adão, né? É o antepassado de todos. Esse nó vai ter o primeiro filho e os outros filhos que estão no mesmo nível, isso é, são irmãos desse primeiro. E cada um deles pode ter ou não outros filhos, que aí seriam o quê? Netos do elemento raiz. Na computação, até é engraçado. Quando a gente fala de árvore, estrutura de dados, árvore na computação, é a árvore, só que ela é de cabeça para baixo. Porque a raiz fica em cima, né? A raiz fica em cima. Então, no próprio computador fica lá, C dois pontos. Aí tem lá a pasta Windows, a pasta usuários. Aí na pasta usuários tem lá Celso, aí teria lá Levi, a pasta do meu filho, se ele usasse já computador e tal. Então, a árvore na computação, ela tem, assim, se a gente fizer essa analogia, as pessoas têm que pensar que ela é uma árvore sim, mas de cabeça para baixo. Os galhos, eles seriam os nós, os nodos, que não estão nas pontas. Os que estão nas pontas são chamados de nó folhas, tá? Isso é um conceito teórico da ciência da computação, tá? Independente da linguagem de programação, ou até independente da tecnologia. A gente poderia estar falando aqui de árvore em machine learning, a gente poderia estar falando de árvore em banco de dados e por aí vai, tá? Então, por coincidência, ou não, né? Porque não é coincidência, o XML e o HTML, eles são intrinsecamente uma estrutura de dados no formato árvore, tá? Que, diga-se de passagem, é uma das estruturas mais poderosas da computação. Como eu falei agora há pouco, né, todo documento XML ou HTML, ele tem que ter o elemento raiz. O XML é mais flexível. Quem fez o curso de MNI comigo viu que a gente pode ter lá a gente pode ter o XML esquema para a gente poder definir, por exemplo, que pessoa sempre vai ter nome CPF, o que seria muito parecido com a questão de criar classes, né? Dizer, ó, nome vai ser do tipo texto, CPF vai ser do tipo não sei o que, e por aí vai. Qual é o elemento raiz de um HTML qualquer? Vocês podem abrir qualquer site que vocês quiserem. Esse aqui mesmo. Qual que vai ser o elemento raiz? Vamos ver juntos. Exibir código-fonte. Não é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas o elemento raiz, se vocês olharem aqui, o primeiro... Qual é o primeiro elemento? É o elemento chamado, literalmente, HTML.
Então, todo HTML tem que começar, para ser válido, com a tag chamada HTML. Ela é a tag raiz. Dali começa a ter os nós filhos. Tá? Por isso que o HTML realmente, como o colega agora há pouco falou, muito mais amigável do que o XML. Sim, porque ele é mais. Ele é mais. Ele é focado. Ele é focado. XML é abrangente. Você pode ter XML falando sobre qualquer conhecimento humano ou alienígena. Não importa. O HTML não. É para definição de elementos num documento web. E só. Tá? Vamos lá. Como a gente está falando agora há pouco do HTML, a gente começa com a tag HTML. O HTML ele é projetado especificamente para a questão de elementos que vão ser documentos web, né, que vão ser exibidos num navegador. Isso é, o navegador ele vai ler o código HTML e vai fazer uma interpretação dela. Então aqui, por exemplo, se eu pego esse código aqui, vou fazer agora eu vou abrir o bloco de notas certo. Eu abro aqui o bloco de notas. Colo. Tag HTML. Eu tenho esse cara aqui, doctype. Esse cara, doctype, o que acontece? Ele é o que a gente chama de tag opcional, tag de prólogo. É uma tag especial que vem antes da raiz para dar alguma definição computacional para quem vai interpretar. Por exemplo, o navegador que eu vou abrir, ele saber que esse documento é um HTML. Tá? Então, essa tag aqui é uma tag especial que começa com menor que, exclamação e alguma chave, algum valor, tá? Mas a tag raiz em si, ela começa aqui, ó, HTML. Essa tag raiz que tem quantos filhos? 1, 2, head e cabeçalho. Isso é corpo e cabeçalho. E o cabeçalho tem duas tags filhas, que é o meta e o title, e o body tem uma tag filha H1. Vamos salvar esse documento aqui, ó, salvar com, tá? Vou salvar aqui vou salvar naquela pasta que eu sempre salvo mesmo. Vou colocar aqui, ó, documento 2.html. Vou abrir aquela minha pastinha que eu estou usando desde o começo do curso. E tá aqui, ó. Quer ver, ó? Documento 2.html. Eu vou abrir ela direto no navegador. Qual foi a consequência aqui? Vamos lá. Primeiro, se vocês observarem, está aqui em cima um título na abinha aqui, ó, Olá Mundo. Esse título, o navegador ele tirou ele da onde? Ele tirou daqui, ó, da tag title, que é filha do cabeçalho. As informações de cabeçalho no HTML ficam dentro dessa tag chamada cabeça, literalmente em inglês. Aqui é o UTF-8, que a gente já viu bastante lá naquela parte de arquivo. Eu estou dizendo, ó, isso aqui é um HTML salvo e escrito em UTF-8. E eu quero que o título da página seja Olá Mundo. Se eu quisesse colocar qualquer coisa aqui, ó, aula 11. Se eu salvar e atualizar, aqui, ó, o título da abinha mudou para aula 11. Aqui é o cabeçalho, onde eu começo a colocar o corpo do meu documento. Então, dentro desse corpo, eu usei uma tag chamada H1, que é como se fosse o equivalente lá do Word. Lembra que no Word tinha lá aqueles títulos? Título 1, título 2. Que a gente costuma usar título para quê? Para ser início de um capítulo, né? Então, o título 1 é o H1. Se eu colocasse aqui um H2... Se eu colocasse aqui um H2, você vai ver, já vai ver como é que o navegador vai interpretar. Ó, vou salvar e vou atualizar. Aí já é um título menorzinho. Então, o que seria equivalente à questão lá dos titles no Python docx, né, no Word, no HTML são os H. Tem o H2, H3, H4, por aí vai. Tá? Então, assim, no início do HTML, eu cheguei a pegar essa parte. O HTML ele se preocupava com tudo, inclusive tinha tag para você dizer fonte, o caramba 4. Com o tempo isso foi tendo uma divisão, e aí foram surgindo outras duas linguagens.
Uma já até existia, que é o JavaScript, para manipulação dinâmica de elementos de um documento web. E outra linguagem é o CSS, o Cascade Style Sheets. Ele é uma outra linguagem para você definir só estilos. Cor da fonte, cor da borda, cor de fundo, a própria fonte em si, distância das coisas e por aí vai. Tá? O CSS atualmente é muito grande, muito complexo, tem bastante opções. Mas o nosso foco nesse momento agora vai ser o HTML. Vamos lá. Tanto o HTML como o XML, eles também possuem um outro tipo de tag especial, que é o comentário. Então, o comentário é o seguinte: qualquer coisa que eu colocar usando essa sintaxe aqui, ó, menor que, exclamação, hífen, espaço, qualquer coisa, espaço, hífen, maior que, isso aqui, se eu salvar e escrever qualquer coisa, tipo, oie, salvar, vocês vão ver que vai ser ignorado solenemente pelo navegador. Então, aqui, ó, vou clicar aqui em exibir código-fonte, ó, fica até verdinho aqui. Por quê? Isso aqui é o equivalente ao que no Python? O que a gente aprendeu no Python quando a gente faz isso aqui, ó? É um comentário. Então, o comentário não é interpretado pelo navegador. Ele é feito o quê? Para ter alguma dica, alguma coisa para o ser humano, né? Então, o comentário do HTML e XML é um pouquinho mais complexo que o do Python, né? Envolve usar esse monte de caracteres aqui, ó. Menor que, exclamação, hífen, e fechar com hífen, maior que, tá? Então, esse tipo de tag aqui, o navegador, ele ignora, beleza? Que é um comentário. Vamos lá. Tem a questão dos atributos, já mostrei para vocês. Um exemplo clássico de atributo em HTML seria chegar aqui e colocar table border 1 e aí colocar aqui fecha table. Vou colocar aqui só uma linhazinha aqui só para não ficar sem nada aqui, ó. trtd1 oi. A gente vai ver a questão de tabela bastante ainda nessa aula, tá? Só para mostrar a questão de atributo. O próprio atributo aqui em cima também, ó. O char7 é um atributo cujo valor é o TF8 e o lang-en também, tá? Mas eu quero mostrar um elemento visível aqui. Então aqui, ó, uma tabela de uma linha e uma coluna só, mas com borda. Por quê? Porque eu coloquei o table border 1, tá? Coloquei aqui o table border 1, que é um atributo que a table tem. Nem é muito recomendável utilizar ele hoje, utilizar hoje em dia, né? O pessoal acaba definindo a borda via CSS. Mas é só para reforçar aquilo que a gente viu no início, que eu estava mostrando no XML, que além de você ter as tags com seus valores, você também pode ter atributos dentro das tags. E cada atributo com o seu respectivo valor. Beleza? Vamos lá. Opa. Bem, então vamos agora utilizar o Beautiful Soup em si, para poder ler esses HTMLs. Primeiro favor que eu vou pedir para vocês. Peguem esse HTML de exemplo aqui, que eu mostrei para vocês. Peguem esse HTML aqui, de exemplo. Salvem ele com o nome de documento.html na mesma pastinha onde vocês rodam o script de Python, tá? Vocês vão fazer isso agora. Vocês vão pegar aqui do slide, que por enquanto ele é o slide 132. Ou vocês, se quiserem, podem escrever um HTML na mão também. Vocês vão pegar esse HTML aqui e vão salvar ele com o nome de... Aqui eu coloquei documento 2, mas eu tenho já um salvo aqui para mim. Um salvo aqui que é o documento.html. E aí vocês vão salvar
na mesma pastinha que vocês rodam scripts de Python, tá? Para a gente começar a fazer os primeiros exemplos utilizando o Beautiful Soup. Aí é o seguinte. O Beautiful Soup tem, a gente pode ir combinando com o request fazer diversas possibilidades aqui de interpretar HTML com ele. A primeira, que nem precisa daquele arquivo por enquanto, é o seguinte. Primeiro, o nome do módulo do Beautiful Soup, pelo menos atualmente, né, se chama BS4, né, de Beautiful Soup versão 4. Então, para importar a classe principal dela, que se chama Beautiful Soup, tem que fazer o quê? From BS4 import Beautiful Soup. Aqui eu já estou importando request porque a gente vai usar o requests também, tá? E é o seguinte, uma das maneiras de se utilizar o Beautiful Soup é você criar uma instância de Beautiful Soup e passar no método construtor um HTML em forma de string. Por mais errado que esse HTML esteja, ele vai interpretar de boa, tá? E você pega e guarda isso numa variável. Que, por exemplo, assim, ó. Tá? Não apareceu nada porque eu não printei nada. Se eu quisesse poder printar aqui agora. Print soup. Aí olha que interessante. Por mais que eu passe um HTML aqui errado, que não está com corpo, e pelo menos o corpo não está aqui definido, e eu não posso ter um texto direto no corpo, né? O certo é o corpo ser elemento de uma tag, por exemplo, P. A tag P significa o quê? Parágrafo. E aí, o que o Beautiful Super faz? Ele interpreta e gera uma versão bem próximo da válida, tá? Em HTML. Então tá aqui, ó. Se eu der um print aqui, sup, ele traz isso aqui para mim. Tá? Essa é uma das maneiras. Vamos lá. Outra maneira, que aí envolve agora aquele arquivo. Eu utilizo o open com if, que a gente já utilizou várias vezes, né, para a gente poder ler um arquivo. Lembrando que está em encoding o TF8. Eu pego aquele meu Content Manager e passo ele direto para o Beautiful Soup. E aí eu vou ter algo similar. Claro que esse HTML está um pouquinho maior, né, lá naquele arquivo. Mas não tem problema, ó, ele interpretou, tá vendo? De boa. Terceira maneira de também recuperar um HTML, só que agora combinando com request. Seria qual maneira? Nós utilizamos o get do requests para algum endereço qualquer, que seja um HTML ou um XML, por exemplo, o site do Pudim. E passamos para o Beautiful Soup o HTML dele, que está acessível o quê? Através do atributo text do response. Então, se eu der um print aqui, ó, tá lá o HTML do Pudim, só que já interpretado pelo Beautiful Soup. Beleza? Bem, então vamos lá, vamos começar a usar a biblioteca para valer. Como eu falei para vocês, o Beautiful Soup ele permite que a gente possa navegar pela árvore. Cada elemento
da árvore é tratada como um objeto do tipo tag. Inclusive a própria raiz. Tá? Se a gente der aqui um print type, a gente vai ver que a própria raiz quer ver? Soap.html, na verdade. É um elemento tipo tag, a partir do Beautiful Soup, é claro. Então aqui, por exemplo, vou trazer alguns exemplos básicos de navegação pela raiz de qual documento, tá? Desse documento local. Esse aqui que eu abri, ó, Olá Mundo. Se eu abrir o código-fonte, o que ele é? Vou dar um zoom aqui, ó. Ele é um HTML que dentro tem um cabeçalho e um corpo. Dentro do cabeçalho tem a tag meta, para poder ele saber que é o TF8, o title, que é o título da página, que fica lá na abinha. No corpo, eu tenho um título, por assim dizer, né? Um H1, um título grande, cujo título é o Lamun também, tá? Então, vamos lá. Se eu quiser recuperar o HTML desde o início, do início, eu acesso direto o SUP, o elemento que está recebendo aquele conteúdo HTML, está representando. Se eu quiser acessar a raiz de um HTML, a gente já viu que a raiz é o quê? É o HTML em si. Então, aqui, ó, sup.html. Já não está vindo aquele prólogo, certo? Se eu quisesse agora acessar o title é filho do cabeçalho, que é filho do HTML. Então, vamos lá. sup.html.head.title. Aí, ó, eu fui direto, tá vendo? Fui navegando. Lembra aquele papo de funcionário, gerente, nome? Então, ó, sup HTML, head, title. Né, para poder fui navegando aqui pela árvore. Ou, se eu quisesse, eu posso acessar diretamente. Isso aqui é um atalho que o Beautiful Soup tem, ó. Sup.title. Eu acesso o quê? A primeira ocorrência de tag chamada title que tiver naquele HTML. Se eu quisesse acessar o primeiro H1, sup.h1. Beleza? São várias maneiras você pode fazer. Olha de novo aquela questão, hein? Eu posso acessar o title pelo caminho relativo ou caminho absoluto. Tá vendo como é que os conceitos acabam sendo podendo ser, são replicáveis em diferentes situações, tá? E se eu tentar acessar uma tag que não existe? Ele vai trazer um none, quer ver? Ó? Soap tag canvas. Eu não tenho tag canvas naquele HTML. Ele vai trazer um none. Beleza? Vamos lá. As tags, né, que no Beautiful Soup é representado por objetos de uma classe chamada tag, né? Bem fácil de entender. Elas possuem diversos atributos e métodos. Então, quando você acessa lá um atributo qualquer, quando você acessa uma tag qualquer, você tem várias possibilidades de começar a extrair dados dali. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quisesse, tá? Se eu quisesse... Esse é até meio bom, mas se eu quisesse... Aqui, eu acessei a tag title, tá? E eu quisesse pegar o nome da tag. Então, ele tem um atributo chamado o quê? Name. Aí eu acesso o nome da tag. Se eu quisesse acessar o conteúdo dentro dessa tag, eu uso um atributo chamado text. Então, ó, dentro da tag title,
dentro da tag title, o conteúdo dele textual é o quê? Olá, mundo. Então, para eu acessar, eu posso aqui pegar tag, eu posso pegar tag numa variável separada, quer ver, ó? Title, soap.title. E aí agora eu quero pegar só o conteúdo, print title.text. Desculpa. Olá, mundo. Beleza? Vamos lá. Eu também, se eu quiser, eu posso acessar atributos. Então, por exemplo, eu quero pegar os atributos da tag meta. Meta de metadado, tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero acessar a tag meta. Então, aqui vai se chamar meta. E aqui os conceitos até se repetem, é meio estranho falar, mas através de um atributo chamado ETTRS, que é attributes, isso é, através de um atributo chamado atributos, eu acesso os atributos da tag, no caso aqui a tag meta. Quantos ele tem? Ele tem um só, chamado charset. Ele devolve o Beautiful Soup, os atributos em que formato? Que estrutura de dados é essa aqui? Hein, pessoal do chat? Que estrutura de dados é essa aqui? Pessoal, estão me ouvindo? Vou até dar um zoom aqui, ó. Isso aqui, ele está trazendo para o Python, é o quê? O que é isso aqui no Python? É um dicionário, certo? E como é que eu acesso o valor específico desse cara aqui, char7? Tem que chegar aqui e fazer o quê? Abrir chaves, abrir bracket, né? E chamar o nome do atributo. Char7. Aí eu acesso aqui, ó, o TF8. Outro exemplo mais complexo, vamos lá. Agora um HTML em forma de string, direto no código. Eu tenho esse HTML aqui, ó. Span, que é... Span nada mais é do que um trecho de texto, tá? É um trecho de texto, como se fosse aquele run lá do Word. Eu tenho uma span que tem dois atributos. O atributo ID, que é um identificador único, muito usado para JavaScript, CSS. E o class, que é muito usado para CSS, para você dizer nome de classes. A ideia realmente é muito parecida com orientação a objeto, né? Para você dizer, por exemplo, que todo mundo que tiver na classe vermelho vai ter, sei lá, o fundo vermelho. Só que parecido com Python, o HTML ele permite definição múltiplas de classe, né? Então aqui ele tem duas classes. Ele tem a classe destaque e a classe vermelho. Elas estão separadas por espaço, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente fosse acessar, para pegar o atributo ID, eu acessei lá attrs id. O atributo class, que são as classes, como elas são mais de uma e é uma coisa exclusiva desse atributo no HTML, o Python, o Beautiful Soup do Python retorna um array. Então, se eu quisesse acessar a segunda classe da tag span, eu tenho que acessar como? Attrs class 1. Se fosse a primeira, posição 0. Se eu quisesse saber as duas, eu tiraria aqui, ó, e ele ia trazer para mim ele ia trazer para mim um array, tá? Com o nome das duas classes. Beleza? Vamos lá.
Acessando elementos filhos, tá? Vamos lá. Eu tenho um HTML aqui que tem aquele título e agora tenho a versão de HTML de listas. Uma lista que começa com U é uma lista não ordenada. Se fosse com O, seria uma lista ordenada. Então aqui, por exemplo, se a gente colocasse aqui para a gente poder ver como é que fica isso no HTML, se eu alterar aqui o código-fonte, por exemplo, desse documento aqui, abrir com esse Notepad++, né? E colocasse aqui dentro, ó, vou até tirar esse Olá Mundo aqui, ó. O que isso aqui vai ser na versão de HTML? A gente viu isso bastante no Word, né? Tá aqui aquele título, 1, né? É grande porque é 1. E aí, uma lista não ordenada. E aqui estão os itens da lista, aqui, ó. List item, né? LI. Beleza? Se eu trocasse aqui para OL, e trocasse aqui para OL, salvasse e atualizasse, ele vira uma lista ordenada. 1, 2, 3, 4. Tá? Bem, porque esse tipo de estrutura vai ser útil para esse exemplo agora. Vamos lá. Tem aqui minha lista, não ordenada, com 4 elementos filhos, ó. Dívida ativa, tributária, pessoal e previdenciária. Se eu pegar aqui a tag UL e der um print num atributo chamado contents, que toda tag tem, ele vai trazer para mim, em forma de array, os elementos filhos. Aí vocês vão falar, ué, mas tem mais filhos aqui do que no código. Então, a quebra de linha ou os elementos vazios também são interpretados como elementos, tá? Então, uma das maneiras que se a gente quisesse, a gente poderia ignorar, seria o seguinte: na hora que a gente fosse passar o HTML para ele, a gente fazer um replace e pedir para substituir tudo que fosse quebra de linha por nada. E ainda é até a questão do espaço vazio. Ter que dar um replace também, teria que dar um trim, né? Tirar um trim também na questão. Que no Python nem é trim, eu até esqueci o nome agora, mas também teria que tirar os espaços vazios, tá? Mas tem uma outra maneira muito mais elegante, e aí não precisa nem fazer replace, que é o seguinte: ao invés de acessar via contents, nós podemos acessar através de um elemento passível de ser iterado chamado children, né? Children é o plural de child, né? Então, em português são filhos, né? Filhos ou filhas, não importa o gênero. E é o seguinte, se eu não tivesse utilizado esse if aqui, vocês vão ver que ele está trazendo aqui os filhos. Aqui, ó, vou até colocar assim, ó. Filho, vírgula, para vocês verem aqui, ó. Ele está trazendo o filho também, que é a quebra de linha espaço. Ele também está trazendo esse filho. Então, como é que eu poderia limitar isso nesse meu código? Eu faço o seguinte. Olha, você vai navegar pelos filhos da tag UL, mas eu quero que você só imprima ou só faça alguma coisa se o nome da tag desse filho for LI. E aí, fazendo isso, a gente faz um pequeno filtro e aí sim, a gente traz os documentos. Ah, eu quero trazer
Quero só pegar o conteúdo textual, não quero a tag toda. Text. Pronto. Perceberam? Só nessa pequena altura do campeonato aqui, a gente é capaz de, por exemplo, ir num site qualquer que tiver uma lista e já conseguir, via código, dinamicamente pegar o conteúdo daquela lista. Tá? Por quê? Porque esses caras são filhos da lista não ordenada, que no HTML chama UL. Vamos lá. E os outros parentescos? O elemento pai e os irmãos. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu pegar aqui esse parent. Pá, pá, pá. Esse exemplo aqui não tá legal, não. Deixa eu pegar esse exemplo aqui de baixo que é melhor. Não, pode ser esse aqui mesmo. Olha só, lá naquele meu documento HTML, eu tenho a tag title, certo? Se eu quiser acessar e saber quem é o pai daquela tag, ou precisar pegar ou navegar pelo pai daquela tag, eu acesso um atributo chamado parent, que vai trazer o pai direto daquela tag. Então, o pai de title é o quem? O cabeçalho. Que dentro, obviamente, se eu imprimir direto, tá ele como filho e meta. Mas se eu colocasse aqui para vir só o nome dele, ó, name, head. Aí pergunta agora, e se eu pedisse para trazer o pai do cabeçalho, o que ele iria trazer para mim? Parent.name. Se eu dar play aqui, o que ele vai trazer para mim? O que vocês acham, pessoal do chat aí? Se eu der play agora, o que ele vai trazer? O que vai aparecer ali no console do Python? Alguém sabe? Haroldo, Yuli. Me ajudem aí. O chat está muito parado. De uma mensagem foi 10:29. Vamos lá. O lang não, Eduardo, porque o lang ele é um atributo do HTML, mas você acertou, é o HTML. Se eu pedisse para vir os atributos da tag pai do pai de title, né, o avô, aí ele vai trazer o lang. A tag, a tag é só o que vai antes de qualquer espaço, até porque não existe tag com nome espaço, tá? Poderia ter até assim, poderia até no XML ter uma tag assim, HTML underscore qualquer coisa, ou assim. Mas você deu um espacinho, já é um atributo, tá? Então assim, o nome da tag é HTML. O lang já é um atributo da tag HTML. Beleza, Eduardo? Deu para entender? Show. Vamos lá. Agora é o seguinte, um outro exemplo, questão dos irmãos. Eu tenho esse HTML aqui, o div, um elemento muito genérico no HTML, que é para simbolizar uma divisão, uma determinada divisão em forma de quadrado ou retângulo dentro do documento. A priori, ele não tem nenhum recurso visual quando você cria uma div vazia. Aí nessa divisão eu coloquei um título e 3 parágrafos. A ideia aqui é parecida com o Word. Quando a gente usa parágrafo, ele automaticamente termina. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês visualmente o que acontece quando você coloca um parágrafo. Que é a tag P, tá?
Tá vendo? Ele mesmo já coloca essa quebra de linha de um parágrafo para o outro. Muito parecido com o Word. A lógica é igualzinha do Word, né? Na verdade, né? Até o presente momento, né? A lógica é igualzinha do Word. Cada um são separados, né? Não são trechos. Um trecho de texto aqui dentro poderia ser um span, né? Mas aqui, usando P, são 3 parágrafos separados. Bem, se eu navegar e for na tag H1, que é o título, grandão, e através dessa tag H1 eu pedir para vir o próximo irmão ou irmã, que em inglês a palavra que é para ser independente do gênero é sibling. Nesse caso aqui, ele vai trazer vazio. Por quê? Porque realmente existe um vazio entre o H1 e o primeiro parágrafo. Tá? Então aqui se eu imprimir, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ih, caramba. É que eu esqueci de trazer o import aqui. From VS4 import beautiful soup. Então aqui, ó, o irmão do H1 tá sendo esse cara vazio aqui, ó, tá vendo? Literalmente. A não ser que a gente desse aqui de um monte de replace e tal. Se eu pedir para tentar acessar o irmão, o próximo irmão do próximo irmão, aí eu já consegui chegar o quê? No elemento parágrafo. Certo? Agora, se eu fizesse o seguinte, tudo numa linha só, tá? Eu acessasse o primeiro parágrafo e pedisse para vir o irmão anterior do primeiro parágrafo. O que ele vai trazer? O H1, que é o irmão anterior do irmão anterior, que o irmão anterior é o vazio do parágrafo, é o H1, tá? Então, uma das maneiras que eu posso fazer para navegar entre irmãos, a gente vai ver outra, é usando esse cara. Preview sibling ou next sibling, tá? Outra maneira. Deixa eu dar um F5 aqui porque ele deu uma zoada aqui. Só para ele recarregar aqui o estilo aqui certinho. Só um minutinho. Bora, meu filho, carrega logo. Pausar aqui. A outra maneira é usando o Next Element. Vamos ver como é que ele funciona. Aqui agora tem um HTML formado por um parágrafo, uma quebra de linha depois desse parágrafo, ou perdão, um parágrafo só, e dentro desse parágrafo eu tenho um texto no início do parágrafo e uma quebra de linha. E depois dessa quebra de linha eu tenho 3 links, sendo entre os links eu tenho uma vírgula, espaço E e no final aqui um ponto e vírgula. Como é que isso aqui fica lá no navegador? Como é que o navegador interpreta isso aqui? Vamos lá. Fica assim, ó. Meu parágrafo. E aí, dentro do parágrafo, eu usei a tag BR. Não é de Brasil, é de break, tá? Break, parágrafo. Tá vendo? Ela é uma tag que você... Ela não tem... Ela não precisa ter atributo nem nada. Ela significa o quê? Quebra de linha. Então, ela é uma tag que começa e termina nela mesma, tá?
Então, eu comecei um único parágrafo, vou até colocar uma indentação, ficar mais bonitinha aqui, ó, um único parágrafo. Dentro desse único parágrafo, eu tenho uma quebra de linha. Depois da quebra de linha, eu tenho 3 links. O link é a tag A, que, salvo engano, acho que a ideia de A seria de anchor, né? De âncora, né? href significa a Hypertext Reference, né? Então é o link. E o ID é um identificador qualquer, que pode ser usado para JavaScript, CSS, muitas coisas. Mas se eu clicar aqui, ó, vai para o site do STJ. Se eu clicar no outro lá, vai para o STF, por aí vai. Tá? TST, por aí vai. Então aqui eu coloquei criei 3 hiperlinks dentro de um parágrafo. Só que entre eles, ó, tem vírgula, espaço, espaço E aqui no final ponto e vírgula. Eu quero tentar pegar esses conteúdos via Beautiful Soup. Então vamos lá. Se eu acessar o primeiro link aqui, ó, sup A, no caso aqui, é esse elemento aqui, ó, o primeiro A é esse elemento aqui, ó, tudo que eu selecionei é o primeiro elemento. Se eu pedir acessar um atributo dele chamado next element e também usar aquele next sibling, vamos ver as diferenças, ó. Enquanto o next element ele vai trazer como sendo o elemento sendo o que está dentro, ele vai entrar dentro da tag e por coincidência está sendo texto STJ, o next sibling ele já vai para fora, ele tenta achar o primeiro elemento, isso é, o primeiro irmão. Por isso que aqui, isso aqui é diferente. Ó. Elemento, ele vai entrar. Se tiver alguma coisa dentro, ele vai entrar. O irmão, não. Ele procura o próximo cara no mesmo nível. Não o nível de dentro, mas o nível na mesma altura. Isso é, ao lado, né? Próximo. Então, essa é a primeira diferença entre o next element e o next sibling. Vamos lá. Outro exemplo. Agora, se eu tentasse fazer o seguinte, ó. Primeiro A, traga o elemento anterior e o elemento anterior desse elemento anterior. O que ele vai trazer? O BR. Por quê? Vamos lá. Eu pedi para ele trazer o elemento anterior, aí veio a quebra de linha. Você pode não estar vendo, não selecionando, mas ela está aqui. Seria o primeiro elemento anterior. O segundo elemento anterior acabou sendo o quê? A própria tag BR. Agora, se a gente fizesse o seguinte, se eu carregasse esse HTML tirando as quebras de linhas e pedisse para trazer o elemento anterior ao A, ele já traria o BR de cara. Por quê? Porque eu tirei a quebra de linha daquele HTML. Tá? Então, assim, isso aqui eu sempre reforço, porque às vezes a pessoa fica frustrada quando está fazendo web scraping e fica vendo coisa vazia. Você tem que levar em consideração que as pessoas usam quebra de linha e espaço para poder fazer o quê? O código ficar indentado, ficar bonitinho. Mas isso tem um preço a se pagar. O preço a se pagar é o quê? É que você cria elementos vazios. Aqui, ó. Elemento vazio. E isso pode ser interpretado implicitamente por um parser desse igual o Beautiful Soup. Tá? Mas a gente vai ter várias maneiras espertas de ignorar essas coisas. Vocês vão ver. Vamos lá. Bem, eu vou fazer o seguinte. Não, apesar que vai ser necessário usar esse find aqui para o exercício de vocês. Sem esse cara aqui não vai dar para fazer o exercício, não. Vamos lá. Isso aqui é praticamente o grande poder assim do Beautiful Soup é esses find. Porque ficar navegando um HTML gigante é complexo, né? Da raiz até as folhas. Então é o seguinte. Temos um HTML aqui bem simplesão, composto de 2 parágrafos. O primeiro tem o texto chamado um texto em, aí a tag B faz ficar negrito, o que tiver aqui dentro vai ficar negrito, e o que tiver dentro da tag I fica em itálico, tá?
Isso é uma das maneiras nativas do HTML de você definir estilos. Hoje em dia isso nem é muito recomendável. Hoje em dia o ideal é você deixar isso para ser feito com a CSS, tá? Mas o HTML ainda tem esse recurso. Tem a tag strong também, tá? Que é para ficar em destaque. Até mostrar para vocês, ó, no navegador, se eu levar isso aqui, ó. Perdão. Levar isso aqui pro meu HTML e pedir para o navegador interpretar, salvar aqui e pedir para o navegador interpretar, tá aqui, ó, um texto em negrito ou itálico, a text using bold ou italic, tá? Então vamos lá. Peguei esse HTML, instanciei meu Beautiful Soup, passando ele a string daquele HTML e vou usar um método chamado find, que em português é o quê? Buscar. Beautiful Soup, procure para mim a primeira ocorrência da tag i e traga para mim o tipo dessa tag e qual é o texto que está dentro dela, tá? O resto aqui eu vou comentar para não confundir a gente. Então tá aqui, ó. Ele pegou a primeira ocorrência, tem duas, mas ele trouxe a primeira aqui, ó. E o texto que estava dentro era o quê? Itálico, certo? Eu não precisei navegar, eu usei uma pesquisa. Eu usei uma query. Vamos lá, outro exemplo. Agora eu vou usar uma versão do find que é para trazer todas as ocorrências, que é o find and all. Beautiful Soup, traga para mim todas as ocorrências da tag i. Diga para mim qual tipo desse resultado e traga para mim o texto da segunda tag i. Lembra, tudo começa com 0. O resultado é essa classe chamada resultSet, que ela pode ser manipulável como um array ou iterável com for. E qual é o texto do segundo i? O primeiro i, que é a posição 0, o texto era itálico e o segundo era o quê? Italic. Aí ele trouxe o quê? Ó? Trouxe aqui, ó, o texto. Vamos lá. Agora eu vou usar o que seria o ou no find. Pode ser no find and all também. E aqui é exatamente o que eu vou usar, o find and all. Beautiful Soup, traga para mim todas as ocorrências de tag B ou I. Trouxe lá aquele meu result set e trouxe quantas ocorrências quando eu dei o len? 4. Por quê? Porque eu tenho 2 de B e 2 de I, né? 2 mais 2, 4. Então tá aqui, ó. Se eu quisesse acessar o texto da última, menos 1, text. Beleza? Vamos lá. Eu também posso pesquisar por atributos no Beautiful Soup. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tag, eu tenho um HTML que tem um parágrafo com aquele mesma coisa, um texto negrito itálico, aquele mesmo texto, aqueles 2 parágrafos. Só que eu tenho uma quebra de linha agora. Depois dessa quebra de linha, eu tenho outros 2 parágrafos e uma imagem aqui, ó, img src imagem.jpg, caminho relativo. Então, basicamente, ele vai esperar aqui uma imagem com esse nome. Eu não sei se eu tenho, eu acho que eu tenho aqui o brasão JPNG. Vou trocar aqui, ó, brasão.png. E vou mostrar para vocês como é que isso aqui fica no browser, tá? Copiar aqui para vocês.
colar. Vou mostrar como é que isso aqui fica no browser. Salvar. Tá? Aqueles dois parágrafos, quebra de linha, outros dois parágrafos e a imagem. Tá? Então é o seguinte. Usei aqui o Beautiful Soup. Pedi para ele fazer para mim algumas pesquisas. Vamos ver uma por uma aqui. Vamos lá. A primeira pesquisa que eu pedi para ele fazer é o seguinte, ó. Traga para mim todos as tags P, são parágrafos, que tenham como nome da classe, isso é, valor do atributo classe, essa string aqui, ó, ENG. Se eu rodar, ele vai trazer só essa aqui. Por quê? Ó? Essa tag P aqui tem um atributo class com valor ENG? Não. Essa aqui tem? Não. Se eu mudasse alguma coisa aqui, ó, colocasse aqui, ó, PT de português, ele ia trazer algum resultado? Não. Por quê? Porque eu mudei. Então, o default do segundo parâmetro do método find é o quê? Nome de classe. Nome de classe. No caso, é o atributo class que o HTML tem. Outra possibilidade. Vamos lá. Traga para mim o primeiro elemento que tiver, por isso que aqui não faz sentido muito usar o find now, porque ID é uma coisa que teoricamente só pode ser para um. Traga para mim o primeiro elemento que tiver o ID com valor texto 1. Aí você passa aqui ID, valor texto 1. Então se eu rodar, ele vai trazer aquele parágrafo que tem o ID texto 1. Outra possibilidade. Traga para mim um atributo do tipo imagem, mas não é qualquer imagem. É uma imagem que tenha no title dela o valor imagem. O que é o title? O title é isso aqui, ó. Vou colocar aqui outro texto, ó. Passando o mouse. Para vocês entenderem o que é o title numa imagem de HTML. É isso aqui, ó. Você deixa o mouse em cima, tá vendo? Tá vendo escrito ali, ó, passando o mouse? Isso é o title, tá? Isso aqui é muito usado para quem usa navegador com leitor para pessoas deficientes visuais, tá? Então, é obrigatório, na verdade, para ser um HTML válido, toda imagem tem um title, para poder você ter uma descrição da imagem, que seria, o mais correto seria assim, ó, brasão do Rio de Janeiro, blá, 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 porque, né, é uma descrição visual para quem é deficiente visual. Enfim, mas voltando aqui ao exemplo, ó, eu não quero uma imagem qualquer, só quero uma imagem que tiver no título a palavra imagem. Então, se eu imprimir, a busca vai trazer só aquela imagem. Beleza? Bem, antes da gente partir para alguns exemplos mais avançados de Beautiful Soup, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. 36. Eu vou passar um exercício para a gente dar uma treinada. E é claro que no final a gente faz ele junto, ainda hoje. O exercício é o seguinte. Eu gostaria que vocês recuperassem o nome e a comarca de cada um desses desembargadores dessa página aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Dessa página aqui. Eu queria que vocês recuperassem o nome. Na verdade, se puder recuperar cada uma das colunas, seria maravilhoso. Mas nesse contexto aqui, pra gente, seria só o nome e a comarca. Recuperar isso utilizando o Beautiful Soup, tá? Eu vou dar um pause aqui. Bem, voltando aqui a gravar, o exercício foi o seguinte: acessar esse endereço aqui, lista de
desembargadores do TJ e tentar recuperar isso de uma forma estruturada no Python. Obviamente, o ideal é o quê? Né? Um array de dicionários, guardando o nome e a comarca onde esse magistrado desembargador atua. Né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vou dar um ok aí só para eu saber aqui. Beleza. Então, como é que eu implementei? Tá? Como é que eu implementei? Terminei de implementar agora, fiz agora rapidinho. Importei o requests e o beautiful soup. O request que a gente vai precisar pegar isso da internet. Criei um array já para guardar essa lista de magistrados. Outra variável para guardar essa URL que a gente vai acessar. Isso que eu acabei de passar no chat. Usei o módulo request para poder fazer um get nessa URL. E guardei dentro de uma variável chamada HTML o conteúdo literal, né, dessa resposta. Que no caso é ir lá nesse navegador e trazer. Caso você tiver em algum lugar com proxy, tem como você passar também dados de proxy aqui no request, tá? Então, vamos lá. Aí eu comecei a fazer o meu web scraping. Primeiro eu passei o HTML puro aqui para o Beautiful Soup, é um HTML bem grande. Eu precisava de um ponto de partida. Qual foi meu ponto de partida? Eu fui aqui no inspecionar, né? Do navegador, você clica no botão direito de inspecionar. E se você inspecionar aqui a tabela, primeiro você vai ver que tem mais de uma tabela aqui, ó. Esse texto aqui, ó, antiguidade de magistrados, também é uma tabela. Então eu precisava achar uma tabela que fosse a tabela. Que no caso, aqui, ó, eu ponho o mouse aqui, ó, ele até seleciona ali do lado, tá vendo? Ó? Não é uma tabela qualquer, é uma tabela que tem esse ID aqui, ó. CT100, não sei o que lá. O que eu fiz? Dei Ctrl C aqui e dei Ctrl V. Falei, ó, SOAP, procure para mim todos os elementos, o único elemento que é ID só pode ser um, né? Que tenha esse ID. Aí ele trouxe. O que ele trouxe para mim? Ele trouxe a tabela. A tabela, ela tem vários elementos filhos. O que me importa achar? As linhas, que tá vendo? Cada TR é uma linha, tá vendo? Cada TR é uma linha. E as colunas, elas são divididas o quê? Em TH, em TD. Elas são divididas em TDs. TH é o table header, é o cabeçalho, mas os TDs são as células, tá vendo? TD, 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 TD. Todos dentro de um TR. Cada coluna eu separo com um TD, que é como se fosse table division. Eu acho que é table division, eu nunca parei para pesquisar sobre isso. Mas TR eu tenho certeza que é table row, tá? Então a primeira coisa que eu fiz para ele, eu falei, ó, a partir dessa tabela, procure todas as TRs. Certo? Procure todas as TRs. Aí ele vai trazer uma lista com uma pancada de linhas, certo? Porque tudo isso aqui, ó, TR, 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 até lá embaixo. Para cada uma dessas TRs, eu quero que você procure todas as TDs. Isso é interessante, por quê? Porque o cabeçalho, e aqui eles até usaram o padrão da HTML, mas nem sempre o pessoal usa, o cabeçalho usa uma variação do table de célula que é o TH, que é o table header, para dizer assim, olha, isso aqui são as colunas do cabeçalho, tá? Então o que eu fiz? Quando eu procuro os TDs, logo na primeira linha, ele não vai achar nenhum TD, ó, porque quer dizer, para piorar essa tabela aqui, pô, deram mole aqui, né? Tem uma linha vazia. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem uma linha vazia. Por que o TJ fez isso? Não sei. A segunda linha é o cabeçalho, tá vendo? Nome, antiguidade, posse, não sei o quê. Nenhuma delas aqui tem TD. Então não me importa. Então aqui, esse primeiro find aqui, ele vai trazer um cara vazio e no outro ele vai trazer nada.
como é que eu fiz o filtro? Eu percebi que todas essas outras linhas, elas têm um padrão. Não sei se vocês conseguem ver esse padrão junto comigo, ó. Eu vou escolher aqui, ó. Tem essa Adriana, é a segunda juíza aqui. Se vocês observarem que o terceiro juiz aqui, ó, o terceiro, o quarto, o quinto, e ele sempre coloca essa linha vazia aqui no meio, né? Pô, desnecessário isso aqui que o TJ fez, mas deixa quieto. Vocês estão percebendo que tem um padrão? Quantos TDs tem cada uma dessas linhas que importam a gente pegar a informação? Quantos TDs tem? Ó? 1, 2, 3, 4. Aí o que eu fiz? Se o TD tiver 4, isso é, o len do resultado, se tiverem 4 TDs, é porque é o que eu quero. A coluna está em qual? Qual é o primeiro TD que traz o nome do magistrado? É o TD primeiro. O primeiro é o quê? É o 0. Aí eu peguei o texto e dei o strip para poder tirar esse NB. Tá vendo esse NBSP aqui? Esse NBSP em HTML e XML, ele é um espaço, tá? Então aqui, ó, o TJ, meu Deus do céu. Em vez deles usarem aqui uma tabulação, eles colocaram aqui na mão, espaço, espaço, o nome do juiz. Espaço, espaço, o nome do juiz, desembargador no caso. A gente não quer esses espaços excedentes, né? Então usei aquilo que eu ensinei para vocês, ó. Space Trip, né, para tirar os espaços. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, é o nome da comarca. Aí eu peguei aqui, ó, comarca. Pronto. Ó, vou pedir para trazer aqui, ó. Eu quero o nome do 1012. Eu quero o nome do terceiro magistrado dessa lista aqui, ó. Vamos ver se está funcionando? Augustinho, quer dizer, é porque 0, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui quem está sendo o primeiro aqui. Deixa eu ver se ele está pulando aqui. Adolfo. O segundo aqui. Adriana. Ah, tá certo. Eu que tô maluco. Ali eu coloquei número 3, mas o 3 significa o quarto, né? Tá certo. Será que não geraram de um Excel direto, mas não trataram já? Não sei. Isso aqui tem cara de vir de um banco de dados, mas pode ser. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O terceiro, né? Que é o Adriano. Adriano Celso, né? Começa com 0. Então tá aqui, ó. O nome dele. Se eu quiser trazer essa comarca aqui, ó. Comarca. Por quê? Porque eu tô guardando um dicionário em cada posição da rei, né? Então tá aqui, ó. 8ª Câmara Civil. Se eu trazer do próximo, ó, que é o quarto, aqui, ó, 24ª Câmara Civil. Perceberam? Com isso, nós conseguimos fazer um exemplo aqui de web scraping numa página de um tribunal. Na próxima aula, que vai ser semana que vem, né? Porque tem Jogo do Brasil na sexta, vai ser a nossa última aula. A gente vai fazer um web scraping um pouco mais complexo. Mostrar alguns recursos extras assim de Python, que eu comentei com vocês. Fazer uma revisão, uma conversa e a gente termina o nosso curso. E aí vai ser a nossa última aula. É isso, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui.